Capítulo 6. Era um dia bonito para uma cerimônia de plantio de árvores, Ivy teve que admitir. Decididamente frio, ela diria, embora isso só fizesse querer uma taça de vinho mais do que já queria. Andy a encontrou no estacionamento e eles atravessaram o gramado até o banco de pedra. Lá estava o Dr. Schumann. Lá estavam um amigo de Tim, Nate, e a enfermeira favorita de Tim, com quem Ivy sabia que ele flertava sem parar. Havia algumas outras pessoas que ela não reconheceu, talvez de Camden ou Portland, com casacos de outono e expressões tristes, e havia um buraco com uma muda de árvore dentro. A única coisa que restava a fazer era colocar de volta a terra que tinha sido retirada do buraco, da mesma maneira que haviam feito um ano antes, em um dia parecido, em companhias parecidas, quando o enterraram. Ivy encontrou a mãe e o pai de Tim entre os rostos abatidos. Lily estava embrulhada em um casaco azul marinho, com os cabelos quase completamente grisalhos presos em um coque. Pete estava com o braço em torno dela, e os dois olhavam para o que parecia ser o mesmo ponto no chão diante deles. Ivy foi até lá, esforçando-se para dar cada passo como se estivesse afundando na grama, mesmo sabendo que não poderia estar. Quando ela chegou perto, Lila se levantou e a abraçou. Olá, querida, cumprimentou ela, apertando-a com firmeza. Ela cheirava rosas, como sempre, mesmo agora. Havia borrifado aquele perfume em Ivy na noite do baile de formatura e no dia de seu casamento. É bom ver vocês. Estou muito feliz por estarmos fazendo isso, disse Ivy. Lila merecia que isso fosse verdade, e no momento em que Ivy sentiu acariciar suas costas, foi... Ainda não consigo acreditar. Eu sei. Ivy apoiou a mão na nuca de Lila. Paul Schumann se aproximou deles e disse baixinho, principalmente para Pete. Vamos começar. As duas se afastaram e Lila se sentou ao lado do marido, que estendeu a mão e com um sorriso sereno apertou a de Ivy. O Dr. Schumann começou a falar para o pequeno grupo sobre como todos estavam naquele lugar, reunidos com a finalidade de se lembrar de um dos médicos mais generosos e um dos melhores homens que todos ali já haviam conhecido. Andy estava com o braço em torno dela, e ela se aconchegou um pouco junto ao corpo dele. Tinha certeza de que algumas das pessoas em pé ao redor daquele pequeno buraco na terra, olhando para uma árvore que ainda nem era uma árvore, tiravam conclusões equivocadas sobre os cafés da manhã deles juntos e sobre o fato de as filhas dele pularem nos braços dela com tanta familiaridade. Ivy tinha certeza de que havia conversas a esse respeito, algumas animadas, outras questionando se ela não estava seguindo em frente cedo demais, assim como havia conversas sobre todo o resto. E por que não? Aquilo devia ser uma fofoca muito mais quente do que as corridas de caixa de cereal. Às vezes, ela se perguntava se as pessoas algum dia acharam que ela era boa o suficiente para o médico. Para elas, Ivy havia passado diretamente de filha do pescador de lagosta para a esposa do doutor, e como não sabiam de nada, achavam que tinha sido uma ascensão. Era por isso que ela sabia sem sombra de dúvidas que a reputação de uma pessoa, em muitos aspectos, era uma mentira. Tim tinha uma natureza encantadora para quase todo mundo que não havia se casado com ele. Era especialmente gentil com pacientes e funcionários, porque faziam com diligência tudo o que ele mandava, e quando não faziam, ele tinha motivos para sustentar que deveriam ter feito. A própria Ivy o considerava um ótimo namorado no ensino médio e na faculdade. Nos anos seguintes, quando a Tim a levava nas festas de Natal e Ivy não queria dançar, ela sabia que isso só fazia com que o amassem ainda mais. Todos diziam, Ivy, não seja boba. Ela dizia que não estava se sentindo bem, e então eles olhavam para Tim com compaixão. Tipo, que homem bom você é por amar essa mulher. Eles não teriam acreditado que as razões pelas quais ela raramente sentia vontade de dançar com ele tinham a ver com a maneira como ele se comportava em casa. Ela sabia que para a maioria das pessoas ele emanava uma espécie de brilho. Provavelmente sabia melhor do que qualquer um, porque havia renunciado a mais coisas do que qualquer um em troca disso. Ivy tinha quase 16 anos naquele dia de março, durante o segundo ano do ensino médio, em que Tim a encontrou sozinha, encharcada e sem opções. Ela havia acabado de voltar da Augusta em uma viagem da banda, usava um casaco de lã e levava a caixa do clarinete debaixo do braço.
O ônibus chegara às 4h20 e o pai deveria buscá-la 10 minutos depois, mas já eram 5h30 da tarde e estava chovendo. Se o pai ainda estivesse trabalhando, ela não ia querer incomodá-lo, mesmo que conseguisse encontrar um telefone. Tentou pensar em algum conhecido, mas a maioria de seus amigos também estava na banda e já tinha ido embora com os pais ou saído de carro em duplas ou trios, rindo e acenando. Eve estava começando a se perguntar como exatamente ia voltar para casa, quando um Lexus azul parou à sua frente junto a meio-fio. A placa dizia Drake, o que não permitia uma leitura bem certa, porque é com o número 8 no lugar da letra A. Ela e Tim Drake estavam na mesma turma desde a segunda série, mas ela não o conhecia muito bem. Ao mesmo tempo, a turma era pequena, então ela sabia o suficiente. Sabia que o pai dele era advogado, que a mãe tinha um casaco de pele de verdade, que a irmã era 3 anos mais velha, que o cachorro dele se chamava Kenny, supostamente em homenagem à cidade de Kennebunkport, onde a mãe crescera. Eve e Tim faziam 2 aulas juntos e ele havia segurado a porta para ela e não fazia muito tempo abrido um sorriso simpático. Fora isso, era praticamente estranhos. Ele abaixou a janela do carro. Ei, Eve, foi você que chamou um táxi? Ela franziu a testa. O quê? Um táxi? Não. Ele desviou o olhar, sorriu e olhou para ela de novo. Precisa de uma carona? Estou perguntando se você precisa de uma carona. Ela riu. Ah, meu Deus, me desculpe, sim, isso faz sentido, me desculpe. Estava chovendo um pouco mais forte. E quero dizer, sim, uma carona seria ótimo. Tudo bem, a porta está aberta. Ela correu para o outro lado do carro. Obrigada, disse ao perceber que estava molhando o banco do carro. Acho que meu pai esqueceu de me buscar. Tudo bem, eu me lembrei. Ele cheirava chiclete de canela. Obrigada, de nada. Eles ficaram sentados no carro sem se mexer. Você mora perto do mar, não é? Ah, isso, desculpe. Moro na Wexler. Sabe onde é? Você mora perto da livraria. Sim, você vira na livraria e a minha casa fica logo depois, descendo a colina. Você se importa se pararmos? Na livraria? Eu gosto de ir lá. Eve estava com frio e encharcada, sem ter como voltar para casa. Um cara que cheirava canela ia dar carona para ela em um Lexus e agora queria parar no sebo. Tudo bem, disse ela. Parece ótimo, não tô com pressa. Ela não acreditava em como os limpadores de para-brisa do carro dele eram suaves. Eles emitiam um zumbido elétrico tênue e relaxante, nada parecido com o flap, 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 flap dos limpadores da caminhonete do pai dela. Enquanto deslizavam pela cidade na escuridão que se aprofundava, ela sentiu uma coisa e olhou para ele. Disse ela, acho que parece que... são assentos aquecidos, disse ele. Muito bom, né? Garoto bonito, carro seco, uma ida à livraria e agora uma bunda aquecida. Era como se o universo estivesse esquecido de seus primeiros 15 aniversários e os estivesse condensando em um grande presente. Esse carro é seu? É muito legal. É meu, afirmou ele. É novo. Um dia, quando não estiver chovendo, eu abro o teto solar para você. Um dia, ele tinha feito um futuro existir em um piscar de olhos. Era tipo feitiçaria. Acabei de tirar minha carteira provisória, comentou ela. Moro com meu pai e só temos a caminhonete dele. Quero arrumar um emprego para poder comprar um carro, mas não sei se vou conseguir. Meus pais me deram de aniversário, disse ele, como se não tivesse ouvido. É parecido com o que eles dirigem. Eles conversaram um pouco sobre as aulas e sobre a nova casa para a qual a família tinha acabado de se mudar. Uma grande construção vitoriana que pertencia a um empresário do ramo imobiliário local chamado Van McCrea. Eve contou a ele uma história que ouvia do pai sobre quando a esposa de Van colocou fogo na cozinha enquanto tentava fritar um peru inteiro dentro de casa no dia de ações de graças, e ele garantiu que não dava mais para ver nenhum vestígio de fuligem. Então ele estacionou em frente a Brisway Books, uma casinha convertida em livraria, e disse convertida se você estiver querendo dizer preenchida com estantes que abrigam tantos livros usados que mal há espaço para andar. Então tome cuidado e mantenha os cotovelos junto ao corpo. Dava para encher uma sacola de compras com livros por 10 centavos cada. Então Eve perambulou pegando romances e livros policiais até sua sacola estar pela metade. Ela virou no fim de um corredor onde a placa de papelão escrita à mão com um pilote
dizia ciência e deu de cara com Tim, que segurava um exemplar de um livro de capa dura intitulado O Homem e Suas Doenças. Ela regalou os olhos. Vou ser médico, declarou ele. É por isso que estou segurando esse livro. Ela riu. O garoto com carro seco e assentos aquecidos que gostava da livraria ia ser médico. E ele era engraçado. Ah, por um segundo fiquei um pouco preocupada, você sabe, com você. Ele sorriu. Você tem um sorriso bonito. Ela nunca teve a menor chance. Uma brisa trouxe Ivy de volta à homenagem póstuma. Uma das enfermeiras estava lendo um poema, alguma coisa com anjos, alguma coisa que rimava paraíso com riso e céu com véu, algo familiar. Ivy tentou descobrir de onde o conhecia, pensando que talvez o tivesse ouvido da mãe, que tinha uma queda por sentimentalismo barato, ou talvez o tivesse visto pendurado em alguma parede. Depois de 1 minuto, ela finalmente se lembrou. O poema fora lido em um funeral importante de uma série de televisão bem popular. Alguém pediu que você dissesse algumas palavras, ela pensou ao olhar para a enfermeira e você pesquisou na internet. Poema do último episódio da temporada de Collie Point. Você fez isso. Qual é o seu problema? A assistente do Dr. Schumann trouxe um buquê para Ivy e o colocou em suas mãos. Em seguida, entregou um idêntico à mãe de Tim. Ivy olhou para as flores laranja e vermelhas por causa do outono, de bom gosto para uma cerimônia póstuma, e para seu grande alívio sentiu as lágrimas começarem a retesar sua garganta. A mão de Andy, pousada suavemente em suas costas, fez o restante do trabalho. Graças a Deus, ela pensou. O bom de uma cerimônia cheia de pessoas muito ocupadas é que elas não ficam muito tempo. A árvore foi plantada e a terra foi depositada. As pessoas falaram quanto amavam e admiravam Tim e Ivy sentiu olhares em cima dela o tempo todo. Tentou respirar de maneira adequada, suspirar da maneira adequada, sorrir da maneira adequada, segurar flores da maneira adequada. Foi no fim, quando um ex-paciente de Tim pediu para dizer algumas palavras que Ivy se lembrou com mais vigor de como todos eram devotados a ele e de que pessoa eles acreditavam que seu marido tinha sido. O homem falou sobre como Tim se sentara junto à sua cama e como o ajudar a encontrar uma forma de contar às filhas que ele tinha câncer. Na faculdade, Ivy teve uma gripe que cimentou seus pulmões por 2 semanas. Nos intervalos entre as aulas, Tim se sentava na cama e lia para ela o seu livro de biologia, fazendo as vozes de vários personagens de desenhos animados. Piu-Piu, Eufrazino, o Pepe, o Gambá, contavam a ela sobre doenças microbianas e genética molecular. Ela adorou. Não lhe ocorreu reparar que até mesmo a atenção dele era uma encenação. Na verdade, era uma pena que fazia uma excelente imitação de desenhos animados. Não tivesse lhe ocorrido no enterro, porque teria soado carinhoso e sido verdadeiro, uma combinação que achara difícil de encontrar naquele dia. Lembrar a si mesma que coisas como aquela haviam acontecido, que ele podia ser doce, engraçado e dedicado a ela de uma maneira que fazia com que se sentisse quase extasiada, foi o que a manteve em casa, casada com ele. Essas eram as amarras, e quanto mais raros eram esses momentos, e quanto mais infeliz ela ficava, com mais frequência vasculhava todas as evidências de todos os dias em que tinha sido feliz. Guardava canhotos de ingressos, folhas secas, flores secas, recibos, procurava os cartões de memorização que ele tinha feito para estudar na faculdade de medicina, protegia tudo que desse relevo às suas boas lembranças e jogava fora tudo que remetesse aos dias ruins, especialmente depois do casamento. No dia seguinte ao episódio em que Tim perdeu a paciência e fez um buraco na parede atirando no celular, ela doou as roupas que estava usando durante o ocorrido. Não que ela não tivesse identificado sinais precoces, que não tivesse tido chance de se desvencilhar daquilo. Na primavera do último ano de Ivy e Tim no ensino médio, a Associação de Pequenas Empresas de Calcasieu concedeu a Zoe Crispin a medalha de jovem acadêmica e uma bolsa de estudos de $3.000. Zoe era uma aluna que só tirava a nota máxima e que trabalhava no programa de monitoria da escola, além de ser editora do anuário. Mas mesmo assim, Tim achava que ia ganhar, tanto que marcou com 1x a data do jantar de entrega da medalha no calendário em que levava na mochila. Eles estavam na escola quando ele descobriu que Zoe era vencedora. Ele não disse nada, apenas golpeou repetidamente os livros no armário. Em seguida, bateu a porta com tanta força que todos no corredor se viraram para olhar. Ivy fez o que pôde para que ele a encarasse.
Ei, disse ela, sinto muito que as coisas não tenham saído como você esperava. Tim ajeitou a mochila nas costas e deu de ombros. Eles provavelmente tiveram que dar o prêmio para uma garota. Vez ou outra, no fim de seu casamento, Ivy fantasiava sobre um passado alternativo no qual, nesse momento, dava um soco no estômago dele e saía correndo. Mas ela não fez isso. Assentiu, sorriu e segurou a mão dele e disse, provavelmente. E isso o acalmou. Acabou com a ceninha que ele estava fazendo com todo aquele barulho. Ela se sentiu mais madura e especial, como se tivesse atravessado um portal para o futuro. Sabia como acalmá-lo, todos perceberam. Ela soube no dia seguinte de que um de seus amigos a havia apelidado de DT, e enquanto almoçavam do lado de fora, perguntou a Tim o que aquilo significava. Eve estava com medo de que fosse algo nojento, e ele hesitou em responder, mas depois de um tempo resmungou que eram as iniciais de dardo tranquilizante. Eve corou e deu outra mordida na maçã. Ela não sabia naquela época, como viria a descobrir mais tarde, que ele não se contentaria com garantias de que havia sido injustiçado. Teria que haver justiça. 4 dias depois, o pai de Tim Pitt foi pescar com Bill, presidente da Associação de Pequenas Empresas de Calcasete. E 2 dias depois disso, a associação anunciou uma nova condecoração, a Medalha da Liderança, a ser concedida ao aluno do ensino médio que demonstrasse mais potencial para dar futuras contribuições à comunidade. A condecoração também incluía uma bolsa de $3.000 e seria outorgada no mesmo jantar no qual Zoe seria homenageada, o primeiro condecorado Timothy Christopher Drake. As 2 medalhas foram concedidas todos os anos desde então, o que significava que todo ano o ego ferido de Tim ajudava outro aluno a ir para a faculdade. Todos os anos, um grupo de pessoas se reunia em um salão para comer frango assado e, sem saber, reverenciar o ego de Tim e aplaudir o fato de seus pais o amarem tanto que repetidas vezes o tornaram uma pessoa pior. Ela também havia contribuído para isso. Foi ela, afinal, quem se formou como a segunda da turma, logo atrás dele, depois de ir mal de propósito na prova de matemática porque sabia o quanto ele queria ser o orador da turma. No dia em que soube que a havia superado, ele disse que a amava pela primeira vez. Andy deu um tapinha nas costas de Eve e ela voltou para o próprio corpo. Tinha acabado. Antes de ir embora, as pessoas lhe davam um leve aperto para confortá-la e incentivá-la. Alguns haviam transferido esse toque do cotovelo para o ombro dela por volta do marco dos 6 meses, como um sinal de que era a hora de tomar coragem e parar de incomodar todo mundo. Ela agradeceu a todos, abraçou Lila novamente, deixou que Pete desse tapinhas em sua mão mais uma vez e se despediu. Ela e Andy caminharam em silêncio até o carro dele. — Você tá bem? Perguntou ele. — Estou, respondeu ela, tentando manter um tom descontraído. Foi indolor, na verdade. — Tem certeza? Você vai me dizer, não vai? Vai me dizer se for demais para aguentar. Esse é o nosso acordo. Esse é o nosso acordo, repetiu ela. Era o acordo deles, e era demais, mas ela não podia lhe dizer porquê, e era apenas mais uma coisa que sabia que estava fazendo errado.